Olá, como vai? Eu sou Esther Santos e eu estou aqui mais uma vez em mais uma aula, desta feita em um módulo novo. E o tema desta aula é a psicologia da educação. Este módulo ele vai abordar duas questões, dois temas importantes, que é a psicologia da educação e a psicologia da religião. Vou estar falando com você hoje a respeito da psicologia da educação. Pois bem, quero te convidar a pegar a sua apostila e vamos estar discorrendo a respeito desta aula. Talvez você esteja se perguntando qual é a importância da psicologia da educação para o nosso curso de psicoterapia cristã aplicada à teologia. Que importância tem? Eu gostaria que você, neste momento, não pensasse apenas no seu conhecimento neste módulo, mas pensasse no paciente, no cliente, na pessoa que vai chegar até você ou naquela pessoa que você já está aconselhando lá na sua comunidade, lá na sua igreja, concernente ao atendimento. E eu gostaria que você pensasse nessa pessoa, porque talvez esse paciente que você vai tratar venha de uma situação de conflito, quem sabe no seu ambiente educacional. Pode ser lá no colégio, na universidade, ou até mesmo num curso de formação profissionalizante que possivelmente essa pessoa possa estar fazendo. E de repente essa pessoa vem desenvolvendo um conflito pessoal e vem até você para uma orientação. Daí a importância de você conhecer os processos da psicologia da educação. Pois bem, vamos lá. O que é a psicologia da educação? A psicologia da educação é o ramo da psicologia que estuda o processo de ensino de aprendizagem em diversas vertentes. E quais são elas? Os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos relacionados à psicologia do desenvolvimento, à eficácia e à eficiência das estratégias educacionais. A psicologia da educação estuda os fenômenos psicológicos durante o processo educativo do aluno. Estudar psicologia da educação é compreender o processo de ensino e aprendizagem. A educação é a base para a vida. Por que a psicologia é tão importante? A educação é um processo contínuo. A psicologia da educação vai procurar meios de tornar o processo de ensino educacional mais eficiente. O professor ensina um assunto para o aluno aprender. E tanto o professor quanto o aluno estão aprendendo. Esse processo de ensino e aprendizagem vai exigir um planejamento e uma interação. É importante para o professor fazer o seu planejamento de ensino e chamar a atenção do aluno, despertando seus sentidos para o aprendizado. Para memorizar e entender melhor esse assunto, vamos ver aqui algo. A psicologia da educação estuda como os processos educacionais acontecem, desde o ensino ao aprendizado. Isto é fundamental para o aperfeiçoamento dos métodos utilizados pelos professores para que o aprendizado do aluno sejam mais eficientes e acessíveis, né? Nós estamos fazendo aqui uma leitura da apostila nas partes importantes para que você entenda. Não é assim, você não vai ter uma formação em psicologia da educação
a fundo, mas é importante que você entenda algumas partes da psicologia da educação para que você tenha um conhecimento de como lidar com situações futuras dentro desta área. Daí a importância de estarmos realmente preocupados, que você tenha esse conhecimento, para que você possa lidar com as situações que vão chegar para você. Pois bem, vamos lá. A psicologia da educação tem um papel essencial de verificar os conhecimentos proporcionados pela psicologia científica. E vamos retroceder um pouquinho aqui, apesar da gente já ter falado a respeito da psicologia como ciência nas aulas passadas. Mas vamos aqui lembrar que a psicologia científica, ela analisa o porquê das coisas, né? Ela investiga uma relação de causa e efeito ao melhor estilo científico. Ela busca uma conexão entre o plano emocional e o plano físico. Por quê? Porque corpo e mente interagem assim de uma forma constante. Ou seja, a importância da psicologia, fazer essa conexão entre o corpo e a mente. Por quê? Porque o plano emocional e o plano físico, eles estão interligados. A psicologia como ciência estuda os processos mentais através de 3 dimensões, que é a dimensão cognitiva, e eu quero aqui abrir um parêntese com você, para explicar o que vem a ser a dimensão cognitiva. A dimensão cognitiva, quando você fala cognição, quando você interpreta a questão cognitiva, você está falando e fazendo uma interpretação da percepção, da aprendizagem, da memória, da atenção, do raciocínio, da resolução de problemas, que diz respeito à parte cognitiva. Então, a psicologia como ciência, ela estuda os processos mentais em 3 dimensões, que é a parte cognitiva, a parte afetiva e a parte comportamental. O papel da psicologia da educação é determinar quais são os conhecimentos mais importantes para compreender o comportamento das pessoas no ambiente educativo. Ou seja, ela ajuda o professor a encontrar ou identificar os pontos que podem ser melhorados no processo de aprendizagem para que os alunos tenham um resultado mais satisfatório na aprendizagem. Quando a psicologia educacional surgiu? Vamos aqui agora entrar um pouquinho na questão histórica para que a gente entenda a mudança que ocorreu, né? Ou as mudanças que ocorreram no processo de ensino-aprendizagem da nossa atualidade. A psicologia educacional, ela surgiu no final do século XIX. Inclusive, eu gostaria de solicitar a você que fizesse uma correção aí na sua apostila, corrigisse a numeração do século XIX, porque aí está a letra I e a letra X. Então, antes da letra I, você coloca um X aí, porque a leitura está sendo século IX, e não é no século IX, é século XIX. Então, você coloca aí com a sua caneta aí um xizinho, né, para ficar corretinho, né, século XIX. Então, a psicologia educacional surgiu no século XIX, a partir de 3 estudiosos e pioneiros da psicologia. E é sobre esses 3 estudiosos, com teorias diferenciadas uma da outra, que nós estaremos falando aqui. Vamos falar a respeito de William James, John Dever e Edward Lee Thorndike. William James foi um psicólogo e filosófico, né, um filósofo americano.
E ele escreveu um livro, O Princípio da Psicologia. E tendo escrito esse livro, ele ministrava palestras. E essas palestras que o William James dava, por onde ele passava, ele abordava questões relativas ao processo de aprendizagem. E suas palestras, elas eram voltadas para a área de ensino, ou seja, ele falava bastante para professores. E no seu livro aqui, a psicologia, né, o princípio da psicologia, era baseado nas aplicações da própria psicologia, né, na educação das crianças, onde ele enfatizava a importância de se observar o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. E observando o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, a teoria dele enfocou que era possível aprimorar a educação, trazendo como recomendação que os professores iniciassem as aulas em um ponto além do nível de conhecimento e compreensão da criança. Qual é a finalidade disso? Desenvolver a mente dessas crianças. Então era uma educação voltada para puxar a mente da criança, né? Voltada para o domínio assim de uma compreensão um pouco mais forte, para que a criança tivesse a sua mentalidade, o seu processo de raciocínio assim bastante aguçado. John Dewey, um psicólogo, né, pedagogo norte-americano, ele propõe uma educação para o presente baseado numa escola democrática e acredita que a escola socializa o indivíduo através de grupos numa coletividade. Vemos aqui que a teoria de John Dewey é um pouco diferente da teoria de William James. John Dewey estabeleceu o primeiro e mais importante laboratório de psicologia educacional nos Estados Unidos da América, na Universidade de Chicago, em 1894. Para ele, a criança é um ser em constante aprendizagem. A educação, para John Dewey, deve focar as crianças em sua totalidade e adaptá-la ao ambiente, ou seja, elas deveriam ser educadas de modo que possam ser estimuladas a pensar e adaptar ao seu ambiente fora da escola. As crianças deveriam aprender a ser mais autônomas e solucionadoras de problemas de maneira reflexiva. Para John Dewey, toda criança merecia ter uma educação de qualidade, sem diferenciação de classe, raça ou sexo. Edward Lee Thorndike, também psicólogo norte-americano, ele foi voltado para a psicologia comportamental em sua teoria. Ele fundamentou que o aprendizado é o resultado da associação formada entre estímulo e respostas. Ele foi outro precursor da psicologia da educação. Enfocou a avaliação e mediação e promoveu os princípios básicos e científicos da aprendizagem. Para ele, uma das tarefas mais importantes da escola é o desenvolvimento das habilidades e raciocínios da criança. Ele promoveu a ideia de que a psicologia educacional deve ter uma base científica e deve focar principalmente a mediação, ou seja, a conciliação, a intervenção entre a escola, o professor e o aluno no processo de ensino-aprendizagem. E no que isso tudo resultou? No que essas três teorias resultaram? Com o passar do tempo, resultou nas escolas que conhecemos hoje. E essas escolas, elas têm algumas formas de se colocar
com relação ao ensino-aprendizagem. É o que nós vamos ver agora. O que mudou no processo de ensino nessas escolas? O espaço de liberdade e comunicação onde as crianças podem manifestar sua afetividade como carinho ou agressividade, sua criatividade como construção ou desconstrução ou destruição, sua liberdade como obediência ou rebeldia, ou seja, todas as atividades infantis passaram a ser tomadas de maneira natural como boas e desejáveis, com a atenção e a vigilância voltada para o desenvolvimento psíquico de cada criança. Então, o que ficou assim, o que tomou a atenção, né, desses pedagogos e psicólogos é que eles passaram a ficar vigilantes no desenvolvimento psíquico de cada criança. O comportamento de cada uma delas, né? Ou de agressividade, ou um comportamento tranquilo, né? Ou de construção ou de destruição. Então, esse comportamento passou a ser analisado por eles. E cada escola se responsabilizava por suas próprias regras e disciplinas. O que acontece hoje, né? Cada escola se responsabiliza por suas próprias regras e disciplinas. Por isso que nós encontramos aí, nós vemos diferentes escolas com metodologias diferenciadas, né? Quais são os benefícios da psicologia educacional? É o que nós vamos verificar aqui agora. Os professores e os alunos são auxiliados no melhor entendimento do processo da educação. Eles obtêm melhores resultados para si e para a sociedade. E quais são esses benefícios? O primeiro benefício é a compreensão nos estágios de aprendizagem. Como a vida humana passa por diferentes estágios no desenvolvimento até atingir a fase adulta, cada fase implica em padrões de comportamentos característicos. A identificação destes períodos ajuda os educadores na elaboração dos currículos. É possível determinar os métodos mais adequados de ensino para os alunos em cada estágio de aprendizagem. Outro benefício que a psicologia da educação trouxe aqui é conhecer o estudante. A psicologia educacional ajuda o professor a conhecer quais são os interesses do aluno, atitudes, aptidões e outras capacidades e habilidades adquiridas ou inatas. Ela ajuda também na compreensão sobre o estágio em que o aluno se encontra em relação ao seu desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico. A psicologia educacional leva em consideração o comportamento consciente e inconsciente do aluno. Olha aí, a sinalização de que é importante para você nessa formação psicoterapêutica entender a pessoa que vem até você para um atendimento. Com a orientação adequada, o aluno pode formar uma atitude mais positiva com relação à vida e a si mesmo. A meta é a formação de uma personalidade mais integrada e solidária, né? Seria muito bom que em cada escola tivesse um profissional, né, que atendesse na área da psicologia da educação. Outro benefício que a psicologia da educação propõe é o desenvolvimento de uma didática de ensino. A psicologia educacional ajuda o professor a adaptar seu ensino de acordo com o nível dos alunos e seus processos de aprendizagem. Outro benefício é entender as diferenças que existem dentro da sala de aula.
existe uma diferença enorme no grau de aprendizagem numa escola. Há crianças superdotadas, outras com déficit de atenção, algumas com deficiências mentais e físicas. Daí é importante para o professor observar essas diferenças em sala de aula. O professor deve ser capaz de reconhecê-las para que consiga compreender de maneira adequada cada uma delas. Outro benefício que a psicologia da educação trouxe é resolver problemas em sala de aula. Quantos problemas, né, o professor passa em sala de aula? Por exemplo, ação, vamos colocar assim, os problemas relacionados ao bullying, né, que é bastante comum, a pressão dos colegas, a cola nas provas, tensões étnicas, né, e outras situações que acontecem em sala de aula. Então, tanto os professores quanto os terapeutas que trabalham nessa área da psicologia da educação, eles estão preparados para poder verificar como que eles vão resolver essas situações, né? Preparando os professores para tal. Outro benefício também da psicologia da educação é fornecer orientação e aconselhamento. Olha que bacana! Aqui, alunos e professores são ajudados nos problemas emocionais, melhorando e otimizando o desempenho em sala de aula. Outro benefício é desenvolver princípios de avaliação. A avaliação é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. É através das técnicas de avaliação que o potencial da criança é testado e aprovado. Outro benefício que a psicologia da educação traz é incentivar uma disciplina positiva e criativa. Através da psicologia educacional, os professores passaram a adotar uma abordagem mais cooperativa e científica, a fim de modificar o comportamento dos alunos com atividades criativas e construtivas. Agora, vamos ver os desafios que unem a psicologia e a educação. No passado, a concepção da educação ocidental era chamada de escola tradicional. Não havia necessidade de uma psicologia para acompanhar a prática educativa. A psicologia só se tornou necessária quando o movimento da escola nova revolucionou a educação. Com o passar do tempo e com as pesquisas, né, as barreiras foram sendo derrubadas e gerou o ensino que conhecemos hoje. Mas é importante ressaltar aqui que ainda há barreiras para a implementação de estudos da psicologia da educação dentro das escolas. Uma vez que que a psicologia da educação tem ajudado professores, diretores, administradores, assistentes sociais, né, a desenvolverem uma atividade um pouco mais solidária com os alunos, ajudando no crescimento e na integridade e independência desses alunos. Então, nós vimos aqui a importância da psicologia da educação na vida das pessoas, né? A importância da psicologia da educação, né, para os professores, né, para os diretores, para aqueles que trabalham na área da assistência social, né, da ação social, para os pais, para os alunos e para a nossa sociedade. É importante aqui a gente refletir a respeito desse assunto, e você que está estudando, né, que está fazendo o curso de psicoterapia cristã aplicada à teologia, é importante que você entenda esse aspecto da psicologia da educação, para que você esteja preparado para lidar com aqueles que chegarão até você para uma orientação, para
um atendimento, né, psicológico, emocional, e não só dentro do seu ambiente, né, aonde você trabalha, mas também lá no seu consultório, lá fora, as pessoas com as quais você vai lidar. É importante que você tenha esse conhecimento e esteja preparado para lidar com essas questões que também são questões emocionais que afligem as pessoas. E eu fico por aqui e até a próxima aula.